Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e estou aqui com meu marido Alan. Oi, pessoal, de volta. Lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é por isso que a gente está aqui de novo, para fazer mais um episódio, para levar uma mensagem de esperança para todos vocês que têm nos acompanhado. E mais uma vez agradecer vocês pelas mensagens, pelos comentários. A gente está recebendo com muito carinho, viu? E estamos vendo com muito carinho esse crescimento do 236, né? É isso, gente. Então, quando terminar o episódio, já fica à vontade, coloca seu comentário, dá seu feedback, faça aí seus pedidos de convidados, tá bom? A gente está acompanhando tudo e já aproveita, já curte, já se inscreve no canal, já manda esse vídeo para alguém que você tem certeza que vai gostar. Aquela sua amiga que estava esperando essa entrevista há muito tempo, você já sabe quem é, já manda para ela, já encaminha. E também, se esse é o seu primeiro 236 podcast, seja bem-vindo. Eu gostaria, inclusive, de falar o porquê do 236. Ele vem do Salmos 23, versículo 6, que diz: eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. É com esse intuito que nasceu esse podcast, levar um pouco da bondade e misericórdia de Deus para a sua vida, para o seu dia. E estamos aqui novamente, né, Alan? Estamos, inclusive, né? Esse é um episódio muito especial, porque, né, tem uma senhorinha que me mandou muitas mensagens. Ela mandou muitas mensagens. Ela não foi a única, tá? Não foi a única. Foi um combo de mensagens que a gente recebeu nos últimos meses, né? Mas eu tô falando pra ela, ela sabe que é ela, tá? Porque ela tá ouvindo a gente, né? E ela, cadê ele? Então, assim, seja bem-vindo, nosso Lucas Cheguei. Chegou. Muito prazer e muito obrigado pelo convite. Cara, também sei quem é você. E um grande beijo. Cara, a gente ouviu foram muitos pedidos, né? A gente veio com um combo da série de Paulo Apóstolo, né? Que vieram 4, 5 atores no começo da temporada. E começou depois um movimento, né, Débora? Nos cobrando nos bastidores, mas e o Lucas? Faltou o Lucas. Faltou o Lucas. Cadê ele? E, cara, a gente conseguiu, tá aqui, viu? Obrigado por ter vindo, viu, cara? Não, eu que agradeço. Vai ser uma honra estar aqui com vocês. Ai, obrigada. Que legal. Eu queria já abrir aqui o nosso papo, né, cara? E queria te falar como é que foi responder tanto essa pergunta nos últimos meses da tua vida, que é... Que bom estar aqui com você. Mas eu posso... Cadê o Paulo? E aí, daqui a pouco... Inclusive, eu lembrei disso ontem com a Débora, a gente acompanhando ali um pouquinho da série Paulo. E aí, tem uma cena maravilhosa, né? Que a Ana chega junto, pertinho do Lucas, ela fala... Ele tá tão feliz, ele tá tão esperançoso. Eu posso ir com você? Aí você... Pra ver o Paulo? Aí eu falei, não é possível. Coitado do Lucas, cara. Acho que você ouviu bastante isso na tua jornada. Doeu, né? Ouvi. É uma trajetória bem bonita, assim, essa construção do amor dele pela Gabriela, mas também dolorosa, porque imagina você se apaixonar pela ex do seu grande mentor, do seu melhor amigo. Então era sempre uma criação de expectativa e quebra de expectativa. E tinha sempre esse paralelo, porque a gente tinha cenas no cárcere e as cenas fora, né? Que aconteceu antes de tudo. No cárcere, a gente já tinha uma conexão muito forte. O público percebia na nossa troca, no nosso toque. Então a gente tentava construir de alguma forma, eu e a Ana, bem aos pouquinhos, em que momento teria essa virada de chave da Gabriela olhar o Lucas diferente. Não só como amigo, né? Uhum. O Lucas também, desde o começo, tinha esse encantamento, mas que momento ele deixava isso aflorar mais? Eu não podia já de cara mostrar tudo pra ela, né? Então a gente foi dosando isso aos poucos. Foi um trabalho muito em conjunto, meu e da Ana, assim. Ah, que legal. A gente teve E obviamente já entrevistou a Ana aqui, inclusive você pode dar uma conferida lá no nosso YouTube. E também, né, o Murilo, né? E todos eles falaram muito, né, desse ambiente quase que familiar, né? Vocês conviveram juntos aí, sei lá, 6, 8 meses juntos, nesse dia a dia, né? Sim. E, de alguma forma, isso transparece porque a gente vê que vocês tinham uma sinergia muito boa ali, né? Não só das cenas em si, mas a gente percebe que tem um que a mais ali de vocês, né? E às vezes a gente não aguenta nem ficar com, às vezes, um familiar tanto tempo assim. Como que foi conviver tanto tempo com as mesmas pessoas durante quase um ano da tua vida, né, cara? Isso. O que ajudou bastante também, que a gente estava conversando antes, a gente morava muito próximo um do outro, né? O Enzo, que faz o Nero, morava ali próximo. Então, a gente sempre estava tentando almoçar junto, tomava um açaí, a gente era viciado em açaí, eu e a Ana. E nesses açaís a gente conversava muito sobre Lucas e Gabriela. Isso transparece bastante, porque eu entrei um pouquinho mais pra frente do que eles, faltando 1 mês e pouco pra gravar.
Então eram 50 capítulos, cada capítulo mais ou menos 50 folhas, 2.250, 2.500 páginas para ler. A gente tinha muita coisa para ler e a gente não lê só uma vez, né? Às vezes a gente repete a leitura, tem que se preparar. Então esse processo de proximidade ajuda a gente na hora de fazer uma cena mais íntima, a gente poder se soltar um pouco mais, né? Tem uma cena que me vem na cabeça agora que ela acabou de tomar um fora do Prócoro. Sim. E ela vem desabafar comigo. E eu falo, não, vai ficar tudo bem, fica tranquila. E ele, por ser médico, eu botei a mão na cabeça dela assim, não, vai ficar tudo bem, brincando, como se ela estivesse com febre, assim, né? Ela não sabia que eu ia fazer isso. Então ela soltou uma gargalhada espontânea. E talvez se eu não tivesse uma intimidade na vida pessoal com a Ana, eu talvez não proporia isso, sabe? Então essa convivência a longo prazo, diária, faz a gente se tornar uma família mesmo, assim. E ajuda muito em cena. Que legal esse detalhe da cena, né? Legal, você perceber, né? E é o gatilho, né? O Lucas era médico, né? E aí você conseguiu linkar uma coisa a outra. Bem interessante. Bem interessante. A gente acompanhou, obviamente, né? Uma série cheia de eventos e cheia de cenas, assim, fantásticas. Coisas muito bem construídas, né? Não tinha um dia tranquilo, né? Não tinha, não né? existe. E você foi o cara que tava ali do lado, né, assim, do Paulo, nesses momentos e tal. Eu imagino como é que vocês ficam, né, cara? Como é que faz pra ligar e desligar esse botão, né? Assim, você fica 6 meses, 8 meses imersos naquilo e como é que é, né? Todo dia você vai lá e tal, e vocês iam lá, apanhavam, era pedrejado e ia embora. E como que foi viver isso por esse tempo, né, cara? Tem pessoas e pessoas. Tem atores que são mais porosos, que a gente estava conversando antes, né? Mais sensíveis, assim. Tem gente que termina uma cena muito pesada e vai tomar um café, dando risada. Tem gente que fica ainda um tempo se recuperando. Eu, às vezes, quando faço uma cena mais pesada, e eram várias, isso acaba... Eu saio da cena sorrindo, faço brincadeira, mas o corpo, biologicamente, quimicamente, ele tem um tempo para se recuperar. Dizem que quando você tem um estresse no corpo, existe uma quantidade de horas específicas para você voltar ao normal, né? Então... Tinha momentos que eu ficava, às vezes, uns 3 dias com aquilo ainda reverberando no corpo. Eu percebia que ainda estava ansioso, não sabia porquê, e era muito por conta da cena, assim, mas tem muito da preparação que a gente faz. Tanto a preparação prévia, que a gente faz sozinho, a preparação com o ator, eu e o Murilo, eu e a Gabriela, a Ana, e a preparação antes da cena. Então, antes da cena, a gente fica se preparando bastante para entrar nela. E quanto mais você se prepara, mais fundo você adentra aquele universo e às vezes demora mais pra sair. Então, se é uma cena leve, tinha algumas poucas assim, né? Aí você se recupera mais rápido, assim. Mas é isso, o Murilo, quando ele veio aqui, ele falou, tudo é muito épico, tudo é muito intenso. Não é que você terminou comigo e eu tô chateado. Vão apedrejar o meu irmão, vão botar não sei quem pra ser queimado vivo. Então, é outro lugar, né, que a gente tem que acessar, assim. Eu tenho, assim, pensando nisso, né? Eu pude conviver um pouquinho lá desse dia a dia com vocês, né? E geralmente as séries, né? Elas têm aquele altos e baixos. Você tem ali um momento que você respira, você vai e tal, você caminha. E ali, geralmente, você tinha essa... Ela é uma série, ela é mais séria, né? Ela é uma série mais séria, né? São assuntos muito, muito fortes, né? Sim. E, em paralelo, tinha outras histórias e outras tramas também acontecendo fortes também na paralela, né? Mas... O que a gente viu ali, né, cara? A gente via que tinha um cuidado de vocês, primeiramente, pra fazer isso. São personagens que existiram, tá na Bíblia, tá lá, as pessoas acreditam nessas histórias, elas vivem através daqueles exemplos, né? Então tem um peso, tem uma importância sobre aquilo. E o Lucas em si, né, cara? O Lucas, ele tem um peso muito grande, porque o Lucas, primeiro, que ele é um livro bíblico, né? O Mateus, Marcos, Lucas, né? Tá lá. Sim. Ele é uma referência ali dentro do cristianismo, né? E depois essa jornada com Paulo que ele pôde também viver, acompanhar, enfim. Então ele conseguiu viver não só o período com Jesus ali, né? Como também o pós-Jesus ali, que foi Paulo o escolhido para levar essa mensagem adiante, né? Então, eu imagino que tenha sido uma boa surpresa para você ter chegado e ter sido escolhido para fazer um cara que realmente é um cara muito impactante, assim. Então, inclusive, ele poderia ter uma série Lucas, né? Inclusive, fica a dica aí, né? Porque tem tanta coisa grande por trás da história dele. Não, foi uma honra para mim poder fazer parte. Acho que foi o personagem que mais me tocou de uma forma assim que eu não ia imaginar, porque é isso. Na preparação, normalmente você estuda o seu texto, o que o seu personagem está dizendo, o que os outros dizem sobre o seu personagem. Nesse caso, eu estudava muito a Bíblia, além do texto,
muitos textos de Paulo, então às vezes no roteiro eu lia o que o Paulo estava dizendo para os outros personagens, porque se eu ando muito com Paulo, ele também está dizendo aquelas coisas para mim. E lia muito as palavras de Jesus. Então eu tinha um caderno que eu anotava algumas frases que eu achava interessante de Jesus, de Paulo. Então esse período que eu fiz Lucas foi um período convivendo com Paulo, com as palavras de Paulo, com as palavras de Jesus. Não foi só interpretando alguém que foi incumbido, que é algo extraordinário, né? Incumbido de escrever os Atos dos Apóstolos, o Evangelho de Jesus. Foi esse contato com a palavra, né? A gente... Em paralelo. A boca fala daquilo que o coração tá cheio, né? Exato. E você vai aprendendo com o personagem, você vai aprendendo na vida. O que o Lucas foi me ensinando, o que normalmente a gente se empresta, o que a gente tem, que a gente acha que serve. Em alguns momentos que tinha um humor ali, que eu colocava um humor, um pouco de Caio. Mas, por exemplo, a calma, muita gente veio falar, nossa, o Lucas era calmo, né? Tinha uma forma de dizer que não é Caio. Então eu tive que entender o que eu tinha que tirar da frente, Caio, que ia atrapalhar Lucas. Muita ansiedade, assim, porque na época não que não existia ansiedade, mas era outra ansiedade, não tinha esse excesso de informação. Aconteciam grandes fatos, mas não era tanta informação por dia, tantos pensamentos. E então eu tive que trabalhar bastante a minha calma para poder narrar isso de uma forma que o público entendesse, olhar o outro no olho, com calma, com presença. Eu nunca tinha jejuado, por exemplo. Nas cenas do cárcere, eu achei para mim, achei que deveria fazer isso. Eles estavam ali sem comer, eles estavam numa sensação sem energia, mas ao mesmo tempo com uma plenitude ali, que eu achei o jejum seria interessante fazer. E fiz. Então tinha cenas várias que eu gravei ali que eu fiquei um tempo sem comer para entender. Então foi uma honra e uma mudança bem grande, assim, pro Caio fazer esse personagem. Sobre o que você falou de calma, eu lembrei de uma frase que eu li hoje de manhã no meu devocional, que diz assim, é um devocional sobre o Salmo 25, e aí ele fala assim: não alcançamos a calma interior garantindo a calma exterior, encontramos a calma interior olhando para Deus. E é exatamente isso, né? É uma calma apesar das circunstâncias, e eu acho que apesar de, enfim, ter sido uma série épica e ter acontecido, enfim, milhares de anos atrás, cara, é muito atual, porque a gente precisa disso, né? Nós estamos no Rio de Janeiro, onde há, enfim, pouquíssimo tempo tivemos um cenário aí de guerra civil, basicamente uma guerra civil. E como é necessário, né? A gente tá bem em meio às circunstâncias, né? E às vezes as circunstâncias podem não mudar imediatamente, nós cremos que vão mudar com o tempo, mas, cara, as circunstâncias não podem mudar a gente, né? A gente precisa estar bem apesar delas. E a melhor forma, a única forma, na verdade, é em Deus que a gente consegue ter essa âncora para nossa alma, né? A Bíblia fala isso, que Deus é a âncora da nossa alma, é aquilo que ancora as nossas emoções, os nossos sentimentos. E várias coisas que você disse assim me chamaram a atenção, mas essa era uma delas. E nós somos isso, nós somos um corpo, na verdade nós somos um espírito que tem uma alma que habita dentro de um corpo, né? E como que a gente faz quando a nossa alma sai do controle? Eu sou uma pessoa, enfim, eu já sofri muito com ansiedade, já tive muitas crises de ansiedade, sofri durante muitos anos com isso. E uma das coisas assim que mais transformaram a minha vida, me trouxeram essa paz, foi quando eu comecei a olhar para Deus, lançar sobre Ele as minhas ansiedades, me ancorar nele, porque na hora que a minha alma estava em tempestade, né? Eu tinha ali uma âncora, eu tinha ali um farol no meio da tempestade. E aí eu entendi que o espírito, que é quem nós somos de fato, ele pode prevalecer sobre a nossa alma, que são as nossas emoções, que são os nossos sentimentos, que são as nossas circunstâncias, muitas das vezes. E uma das coisas que você disse, que eu gosto muito desse versículo, a boca fala do que está cheio o coração. Mas eu aprendi recentemente que o coração se enche do que a boca fala. Que lindo. Interessante, hein? E isso é bíblico, existe um versículo de Provérbios, isso é bíblico. Então como que é? É um círculo virtuoso. Então o coração se enche, a boca fala do que o coração tá cheio, mas o coração se enche do que a boca fala. Então é muito difícil e é uma coisa que a gente tá aprendendo. Às vezes a gente falar diferente do que a gente tá sentindo, mas é um exercício que a gente tem que ter. Tipo assim, cara, como eu estou me sentindo?
Eu tô me sentindo ansiosa, eu tô me sentindo com medo, eu tô me sentindo aflita, eu tô me sentindo sem saída. Mas o que eu falo? Legal. Sabe? E aprender isso, tirar a Bíblia do papel. Eu gostei que você falou que você anotou algumas frases que chamaram a atenção. Cara, pega depois essas frases que chamaram a sua atenção e declara elas. Tipo, traz pra tua realidade. Então, assim, cara, eu tô com medo, mas eu tenho um Deus que ele é o meu refúgio, né? O Salmo 23 fala, né? Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então eu tô vivendo um momento de escassez. Eu não sei como é que eu vou pagar essa conta, mas você pode fazer isso na sua casa. Mas o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me leva a pastos verdejantes. Então você começa a declarar o contrário do que você tá sentindo, o contrário do que você tá vivendo. Então eu tô vivendo um momento de escassez, mas eu tenho um Deus abundante. Então eu sou próspera. Eu tô vivendo um momento de ansiedade, mas eu não sou ansiosa. A Bíblia fala que eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo não tem ansiedade, a mente de Cristo não tem depressão. Então eu posso declarar aquilo que eu creio ao invés daquilo que eu sinto. Independente do ambiente, independente da situação. E aí o nosso coração, nossa alma, nosso interior vai se enchendo daquilo que está sendo dito. E o contrário também acontece. Você fala negativamente, né? Você começa a declarar coisas ruins sobre você, Cara, né? pode você ver. Se a pessoa tá com dor... Cara, eu tô com dor no dedinho. Se eu começar a reclamar 24 horas do meu... Cara, meu dedinho vai doer muito mais. Então, assim, o contrário também é muito real, né? Isso é igual, por exemplo, você assistir jornal, né? Geralmente são muitas notícias ruins, né? Se você assiste muito aquilo, se você vive acompanhando os news, assim, as notícias, tem uma hora que você se sente meio pra baixo. Você não vai sair de casa, cara. Não vai sair de casa. Você vai viver nesse lugar. Não, eu baseio minha vida muito nisso. É lindo isso que você disse. Existe um mundo invisível que rege o que tá aqui, que às vezes a gente não vê, né? E eu acho que por isso que a admiração do Lucas com Paulo é tão grande. Uma coisa é ter a palavra escrita. Outra coisa é transformar ela em códigos da vida, em ação. Paulo era a palavra de Cristo em ação. E o Lucas via isso. Ele agia a palavra. Tem muita gente que lê, somente lê. Tem gente que faz. Então, eu me baseio muito nisso. Se você teve um acidente de carro ou se estressou, ignora. Se você ligar para ele e falar, nossa, bati o carro, e chega no trabalho, nossa, bati, você está reforçando. Cada vez que você complementa isso, fala de novo, você está reforçando esse sentimento dentro de você, está tatuando isso, está piorando. Então, eu acredito muito que o que a gente fala, o que a gente pensa, porque quando a gente diz alguma coisa, a gente pensou antes para falar. Então, metade da palavra está dentro da gente, a outra metade sai em formato de voz. Então tem os pensamentos também. E eu acho que a gente tem que cuidar muito do pensamento, porque eu sinto que às vezes eu tento, da maneira mais mínima possível, não dizer coisas ruins. Mas às vezes a cabeça pensa. E esse é 50%. Se eu falar os outros 50%, reforço, pode ser que se concretize, né? Mas além de se apoiar em algo maior que a gente, em Deus, essa questão da ansiedade que a gente vive, para mim tá... A velocidade da nossa respiração é a velocidade dos nossos pensamentos. Então, quando a gente está com o pensamento muito maluco, pode reparar que a respiração tá mais assim. Acho que o primeiro ponto é a gente buscar essa respiração, buscar dentro, é isso. Dentro vai levar a gente para um fora mais calmo, mais tranquilo, né? A gente aprendeu recentemente, né, Débora, que assim, essa palavra que a gente acredita, que a gente vive, né? Você lê, ela tem um poder transformador, porque ela traz paz, ela muda, ela impacta. Ela traz conforto, ela traz alento, né? Mas você declarar, você falar, ela tem um poder ainda maior. Porque o teu cérebro tem a capacidade, depois que você fala, né, de acreditar naquilo que você está falando. Então o teu corpo reage a essas falas que nós falamos todos os dias. Isso. Então quando você começa a falar, cara, não, eu sou bom sim, não, eu vou conseguir, esse papel é meu, não, esse trabalho é meu. Ah, não tô vendendo muito hoje, não, mas amanhã eu vou vender mais. Ah, mas não tá vai funcionar. Peraí, eu tô doente? Não, já tô curado. Essa dor não existe sobre mim. Não, deu um exame, deu... Não tenho doença nenhuma, vou estar bem, vou ficar bem. Você começa a criar. Teu corpo, nós somos um corpo. Por mais que tenhamos um espírito, né? Nosso corpo, ele reflete o que o nosso espírito pensa, o que o nosso espírito acredita. Então, por isso que é importante você ter esse... Não é só pensamento positivo, tá? É importante ter, obviamente que é. Mas não é um pensamento positivo por si só. É baseado em algo maior. E é isso que a gente tem... acreditado, e os papéis de vocês, eles fazem isso, né? Eles ensinam as pessoas a acreditar. Então, as frases que vocês falam lá, alguns textos, né? São textos que ajudam as pessoas a fazer isso, né? A pessoa vê uma cena lá e fala, cara, ele tem razão mesmo. Não. Então, é isso que eu quero pra mim. Pô,
Pô, legal, o Timóteo foi lá, pô, perdoou o Paulo. Isso. Cara, dá pra eu fazer isso com meu irmão. Beleza. Vai lá e perdoa, sabe? Então, vocês impactam de maneira direta através desse trabalho de vocês. Uhum. E eu acho que é aquilo, né? É o que você falou. Às vezes, você tá declarando... Eu gostava muito... A Joyce Meyer fala sobre isso, né? Que você ouve uma palavra e você fala, pô, bacana, legal. Tá, mas como que eu aplico isso? Ela precisa sair daqui e chegar aqui. Uhum. E às vezes é nessa declaração, às vezes mesmo em meio a uma dúvida, mesmo em meio a, será que é assim mesmo? A gente passou por essa situação, né? Que a gente precisava de uma resposta. E aí, tipo, a gente não sabia como ia resolver um problema X. E a gente ficou assim, cara, eu não faço ideia de como eu vou resolver isso, mas vamos declarar. Vamos declarar. E, a princípio, tava só aqui, né? Tava só ali no mundo das ideias e, assim, continuo sem fazer... Só que chega uma hora que, de tanto você falar aquilo, veio pra cá. E aí virou uma convicção. Falou assim, não, pera, a gente vai resolver isso. Eu não sei como, mas a gente vai resolver isso. Cara, 15 dias depois, resolveu. Não tinha jeito, né? Não tinha jeito. A gente não fazia ideia de como. E aquela situação se resolveu. Então, assim, tem que sair daqui, passa pra cá e chega aqui, sabe? É o círculo virtuoso, né? Eu sei que você fez o gesto, mas você pode falar? Como assim? Sai da cabeça. Ah, sim, desculpa. Como é que é? Agora mesmo. Tem que sair daqui, você escuta uma palavra, aquilo faz sentido pra você, ela chega aqui. Aqui ela aonde? precisa... Aqui, desculpa. Ah, não tá. falei, Entendi. Ela chega aqui na cabeça. O cara tá só ouvindo lá no carro dele, ele não tá te esqueço, vendo. Desculpa, galera do Spotify. Chega aqui, vai pra lá. Chega então, aqui, o vai cara- pra lá, cara chega botando a lá. mão aqui no baço. Foi pra onde? Então. Ela chega nos nossos ouvidos, entra na nossa cabeça, vai pros nossos lábios quando a gente declara e entra no nosso coração. Ah, legal, o cara que tá Agora dirigindo sim. agora agradeceu. O cara até curtiu lá no carro. Legal, né? Boa. E um dos principais versículos e textos de Paulo que eu gosto muito sobre esse assunto é Romanos 12, que fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é esse culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi o que ela falou no início do episódio. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas como que a gente acessa ela? Renovando a nossa mente. Então tem muito a ver com o que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, né? A notícia que você tem é tipo assim, tá ruim, tá um caos, como a gente ouviu o pastor falando, um especialista de segurança. Cara, se muda, vai embora, não tem mais o que fazer, não sai de casa. Mas a gente precisa renovar a nossa mente, entender assim, cara, é isso que eu tô ouvindo, mas não é sobre isso que eu vou viver. Então eu renovo a minha mente na palavra de Deus. O que Deus diz a esse respeito? Deus diz que ele vai botar anjos ao meu redor. Então eu tô guardada, eu tô protegida. O mundo tá um caos, mas a minha família tá protegida. A minha filha tá guardada. O meu casamento tá protegido por esse Deus, né? Eu tô debaixo dessa proteção. Então eu renovo a minha mente não de acordo com o que as notícias estão falando, a conta bancária tá falando, o médico disse, não de acordo com o diagnóstico, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E é um dos aprendizados, né, obviamente, da história de Lucas. É por isso que a gente tá falando sobre isso com você. E, enfim, que acabou acontecendo e o podcast ele é muito vivo aqui. E a gente, enfim, vem dessa inspiração divina. Eu queria pegar um detalhe interessante, porque Lucas era médico, né? E olha que coisa diferente, né? Jesus escolheu 12 apóstolos, e não foi loteria, não foi por acaso, né? Mas por acaso ele escolheu um cara médico, né? Que é um cara que, se a gente puxa pro médico do dia de hoje, geralmente é um cara intelectualmente, né? Que ele tem algum tipo de preparo, ele tem um tipo de... ele é preparado, ele é um cara estudioso, ele é um cara que sabia escrever numa época que pouca gente sabia escrever. Ou seja, ele tinha uma qualificação, né? E eu queria saber desse detalhe, né? Porque assim, o personagem ele era médico, por mais que ele não exercesse ali na série a atividade médica efetiva, né? O quanto que isso impactou nesse action. Você deu um exemplo muito legal aí que você falou agora há pouco, mas eu queria saber pra você como é que foi fazer, ou como foi linkar isto, né? Eu acho que isso não é uma informação que passa desapercebido, sabe?
ele tinha alguma característica diferente dos outros. Ele devia ser diferente. Sim, sim. Depois me lembra de comentar um pouco sobre o que você falou, que é muito bonito. Do outro assunto. Pode falar. Mas eu vou aqui, senão eu vou me perder. Tá bom. Total, é a mesma coisa se entrar um arquiteto aqui para dar uma entrevista para vocês. Dificilmente ele vai entrar olhando para a cadeira e vai sentar. Ele vai entrar e vai ver como é que vocês posicionaram as coisas, como é que é o pé direito. Se é um humorista, ele vai sentar aqui, ele já vai entender os seus trejeitos. Um médico, se ele está sentado aqui, ou um advogado, ele vai entender a forma como você se porta nas palavras, se você é um cara que convence, não convence. O médico, talvez ele sente aqui, eu percebo que você tem alguma coisa na pele que pode ser tal tipo de doença, de alguma enfermidade. Então, acho que a profissão dita muito o psicológico do personagem, o que ele está pensando durante a cena. Um paralelo, fiz Gênesis, por exemplo, o personagem era um caçador. Eu, Caio, se eu entrar numa selva, eu vou olhar a selva. O caçador, ele vai ver, tá, tem pegada de tal bicho aqui, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho tal tipo de planta que determinado bicho se alimenta. Então, você tem determinado tipo de ave. Então, acho que tinha isso, de poucas pessoas terem o estudo da escrita e de outras línguas, porque ele era grego, mas ele também tinha, acho que talvez um entendimento ali do hebraico. Mas a gente teve uma preparação também com historiadores que a Record sempre oferece pra gente, que é maravilhoso. E acho que uma das primeiras coisas, não lembro se eu perguntei ou se ele disse, isso de colocar a mão na testa, eles tinham outro entendimento de medicina. Hoje a gente sabe onde fica cada órgão do corpo. Não necessariamente eles sabiam todos, onde é o apêndice. Não necessariamente sabiam, né? Então tinha uma forma de sentir, na época talvez que fosse melhor, que era colocar a mão assim. Ou tem a primeira cena de chegada de Lucas, que o Paulo tá doente, por isso que existe esse encontro. Se vocês repararem, eu coloco a mão, sento do lado dele, eu coloco a mão no peito e nas costas, ou no peito e no pescoço, e depois eu vou pra cá. A gente não queria criar uma coisa muito diferente, porque tem a linguagem da série, de ser acessível por público. Talvez o público olhasse e falasse, o que ele tá fazendo aí? Então, foi até uma conversa com o Vicente, um dos diretores, de faz as duas. Tanto colocar a mão no peito e no pescoço, quanto colocar a mão na testa. Então, isso foi coisas que eu fui buscando, falei com amigas que eram médicas, porque normalmente eles estudam a medicina lá atrás para entender algumas questões de como era o entendimento do corpo humano naquela época e tal. Então, acho que muda absurdamente, independente da profissão que você vai exercer. Ainda mais nesse meio que a gente está, nessa época, se você olhar qualquer série de reis, por exemplo, o rei está lá em cima sentado. Tem um estudo interessante que é o estudo da proxêmica, que é a distância entre as pessoas que a gente está sentado ou se comunica de acordo com a profissão. Essas séries de reis, não reis da Record, né? Uhum. Sobre reis e rainhas. O rei está sentado lá no trono e vem um servo dar uma mensagem, ele fica longe. Então ele não fica próximo. Quem está próximo é mais um confidente, o irmão. Então na nossa época tem muito isso também. Qual que é o médico, ele se aproximava mais por conta do trato dele. Se fosse um advogado, Teófilo, por exemplo, tem outro espaçamento. Tudo interfere na interpretação, mas eu acho que a profissão é um fator determinante, assim. Interessante, né? Esse olhar, né? Esse olhar. Um olhar que a gente não tem, né? Como público, né? A gente não entende, né? E às vezes o público nem precisa saber, sabe? Que eu tô em cena e tô olhando que você tá com uma pele X. Isso é só pra ajudar o ator, às vezes, a entrar um pouco na onda, assim, né? Na pele, no sapato, assim, do personagem. Interessante, né? Interessante, né? Interessante. Mas eu não quero quebrar teu raciocínio. Você pode falar o que você queria falar que eu acabei cortando aqui. Não, jamais. É isso, essa importância da gente confiar e de escrever. Eu escrevo quase todos os dias, assim, e digo as palavras. Às vezes a gente fala, eu sou saudável, eu sou alguma coisa. Normalmente a gente pode duvidar porque não tá sentindo isso. Tem uma frase que não lembro quem me ensinou. Como seria se o podcast fosse maravilhoso? Como seria se eu arrumasse esse dinheiro? Porque aí Deus resolve. Senão eu tenho. Aí você fica pensando que não tenho, que eu sei que não tenho. Como seria, dá um jeito aí de chegar o dinheiro até mim, sabe? E acho que às vezes a gente se nubla um pouco, tem a nossa visão. Quando a gente está sob efeito de alguma emoção, da raiva, do medo, do desespero, que é isso, esses acontecimentos que estão rolando aqui no Rio de Janeiro, tem uma emoção de medo que ela fica como se fosse um véu na nossa frente. Isso nubla qualquer ação que a gente toma, porque a gente está olhando com essa lente da emoção, do medo. E aí a gente tem que tentar
mesmo com essa lente que a gente tá, o corpo sente, né? Se conectar, exatamente essa frase, por isso que eu achei bonita, assim, se conectar com Deus e acreditar que... tem uma outra frase muito bonita, também não lembro quem disse, que é... Não fale para Deus quão grande são os seus problemas. Fale para os seus problemas quão grande é o seu Deus, né? É isso. Isso é lindo, né? Exato. Então, Exato. isso. Mas... Não, isso é uma... Nós temos uma peculiaridade, né? Que nós somos nascidos e criados, né? Num lar cristão, uma base cristã. Então a gente viveu muito próximo nesse ambiente, desse tipo de palavras e tal. Então a gente já teve uma facilidade de ter essa proximidade com essa palavra que traz vida e tal. Porém, uma coisa é você estar próximo, uma outra coisa é você realmente viver e isso virar, de fato, atitude na tua vida, né? E nós, enfim, há pouco tempo a gente conseguiu fazer uma virada. Existem ciclos, né? A Débora deu um exemplo maravilhoso num outro episódio, né? Que ela fala que ela deu o exemplo das mulheres, né? Se tornarem princesas, né, Débora? Onde você fala que, por mais que... Quer que eu fale? É melhor, né? É melhor, né? Ai, eu amo esse exemplo. Então, Diga. Imaginei. Tá, vamos lá. Hum. É que nem o filme O Diário da Princesa. Você já assistiu? Anne Hathaway? Sei qual é, mas nunca vi. Tem vários filmes ótimos. Eu te entendo, é que eu um não filme vi. de... Tá. É filme um de filme meninas. de menininhas. Adolescentes felizes. Vai ter o 3. Enfim. Eu vi que vai ter. Uma... Mas basicamente a Mia Thermopolis, ela é a neta da rainha de Genóvia. E esse filme é muito bom. E aí, enfim, ela mora com a mãe dela e tal, enfim, tem a vidinha dela lá em Nova York. E aí um dia ela descobre que ela é neta de uma rainha. E aí ela, enfim, é toda bagunçada, toda confusa, toda desengonçada. E aí ela descobre que ela, enfim, é uma princesa de fato. E aí eu acho muito legal esse exemplo porque, assim, quando ela sempre foi 100% princesa. Quando ela descobre que ela era neta da rainha, ela era 100% uma princesa. Tipo, ela não era menos princesa, ela era totalmente princesa. Só que ela não sabia ser princesa. Então ela não sabia falar como princesa, ela não sabia se comportar como princesa, ela não sabia demonstrar a princesa que ela já era. Então tem as cenas maravilhosas dela andando com um livro na cabeça para ter postura, né, fazendo a transformação, e é maravilhosa a transformação dela, enfim, para que o exterior dela refletisse aquilo que ela já era. Aquilo que por nascença ela já era, o direito que ela já tinha. Ela era uma herdeira, ela era uma princesa, ela seria uma rainha. E às vezes é isso, a gente, às vezes, o nosso exterior, aquilo que a gente fala, a forma como a gente se comporta, não está alinhado com quem nós somos de fato. Sabe? Porque eu acho que existe uma crise de identidade nos dias de hoje. Sabe? Eu acho que muita gente não sabe quem é. E é muito perigoso a gente não saber quem nós somos. Porque quando a gente não sabe quem a gente é, às vezes a gente se sujeita a certos ambientes que a gente não precisava estar ali. Exatamente. A gente aceita relacionamentos tóxicos, às vezes abusivos. Lógico, são muitas camadas, são muitas questões. Mas às vezes o simples entendimento de quem nós somos, de que eu sou uma princesa, já vai me dar força para não aceitar certas coisas, sabe? Exato. E eu amo o evangelho, eu amo o cristianismo porque ele nos dá identidade, sabe? Quando a gente conhece mais sobre quem Deus é, a gente conhece mais sobre quem nós somos. E o que Deus fala a nosso respeito é muito diferente do que as outras pessoas falam sobre nós. É muito diferente do que a gente pensa a nosso respeito. Porque Deus fala que nós somos filhos amados. Deus fala que nós somos escolhidos. Deus fala que nós somos únicos. Deus fala que a nossa história foi escrita antes da gente existir. Então, cara, o que Deus fala sobre mim é bom demais para eu acreditar no que uma outra pessoa tá falando. Bom. Eu vejo muito isso também, essa crise de... Você ia falar? Não. De identidade, porque quando a gente tá crescendo, se desenvolvendo, a gente vai testando coisas, faz aula de piano, faz aula de tênis, aula de alguma coisa, ouve músicas. Acho que a música também, ela forma não só a identidade musical, mas identidade mesmo, dependendo do que a gente vai ouvindo, né? Vai moldando. Quando a gente não sabe muito bem
quem a gente é. Não sei se eu sei 100% que eu sou para falar isso, mas é uma busca. Eu vejo muito isso das pessoas. A gente sente essa necessidade de fazer parte de um grupo, como ser humano, de uma tribo, né? Para se sentir protegido, para se fazer parte, seja os roqueiros, os pagodeiros, alguma coisa. E tá vindo uma onda, cada hora de alguma coisa, de uma moda específica, seja de um esporte ou de ser um influenciador de tal coisa. E eu vejo muita gente indo para um lugar, esse lugar de ser, por exemplo, influenciador de X coisa. Eu fico pensando, será que esse era o destino dessa pessoa? Ela nasceu para isso? Ou por não saber quem é, ela se juntou a esse grupo até por não saber muito a direção, ou por se sentir parte, e às vezes vai vivendo 10, 15, 20, e fala, caramba, passei minha vida inteira fazendo parte de uma coisa que eu achava que era quem eu era, e não era, né? Essa identidade que às vezes a gente vai emprestando de outras pessoas para se sentir seguro. No nosso entendimento, né? A gente entende que quando a Débora fala ali, né? Deus escreveu os nossos dias, está escrito, está lá. Já escreveu todos os nossos dias, né? Ele montou uma rota pra gente, né? Porém, ele deu livre-arbítrio para que você, caso você queira sair da rota, você pode sair. Se eu não quiser ter um casamento abençoado com ela, legal, respeitar ela, eu posso não respeitar, mas eu escolhi respeitar. Eu escolhi estar com ela, né? Então, essa rota tá desenhada, mas você tem um livre-arbítrio para tomar decisões que te tiram dessa rota e ao mesmo tempo você também tem o privilégio de poder voltar. Isso é o mais fantástico e o cristianismo fala muito sobre isso. Por isso que ele atinge muito, né, a camada das pessoas mais desfavorecidas, né? Porque o mundo já fala pra ela, não tem jeito, você tá condenado, você não vai mudar, pouco mais torto nunca se endireita. Então, quando você fala pra ela, não tem jeito, calma, é possível. A Débora falou sobre isso, né? Da identidade. Eu me lembro que quando eu tô com 40 anos hoje, eu comecei com 17 para 18 trabalhar na televisão. Eu me lembro que com 20 anos de idade, quando eu fui meus primeiros 2 meses, tá? Fazendo um estúdio, numa gravação, era um produtor, tava lá. E eu me lembro que eu tava completamente perdido. Eu tinha consciência que eu tava perdido. Enfim, eu sabia, eu tava começando. Tadinho, ele me conta que ele chorou muito no set já. Chorei bastante. Imagina. Chorei bastante, assim. De outra forma, né? Mas também. Mas o seu foi ótimo, né? O meu choro nem tanto. Precisava, né? O seu choro foi bem mais bonito. Eu ia pro canto sozinho, assim, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, me tira desse lugar. E uma diretora falou pra mim num momento lá, falou assim, me fez uma pergunta, e eu falei que eu não sabia. Eu falei, cara, eu não sei, assim, eu vou ver e tal. Ela falou, cara, o que você tá fazendo aqui? Você tá perdido, sai desse lugar. Teu lugar não é aqui. Caramba. E, cara, eu vou te falar que 15 anos depois, 16 anos depois, ela me ligou pedindo emprego. Então, assim, se eu aceitasse aquela palavra, talvez eu não estivesse onde eu estou. Mas eu já tinha lá uma fé dentro de mim, Deus já viu aquilo dentro de mim lá atrás. E foi isso que aconteceu. Eu continuei chorando. De com quem dor. vem a palavra que você escuta, né? Exato. E se eu deixasse no meu coração, talvez eu tivesse levado aquilo e não tivesse, sei lá, mudado de carreira. Mas eu não deixei aquilo entrar em mim. Me machucou. Mas eu segui em frente, continuei e deu certo. Então eu tenho muito esse exemplo com essa questão da identidade, porque você realmente precisa afirmar quem você é. Eu não tinha esse conhecimento todo naquela época, né? Eu só sabia que eu não devia ouvir aquilo por ensinamentos dos meus pais. Eu tive uma base, eu já tive alguns atalhos que me ajudaram a chegar nessa forma que eu penso hoje. Mas hoje eu sei que foi isso. Então, pra você que tá aí ouvindo a gente agora, cara, tem jeito. Assim, se alguém falou pra você, cara, não faz mais isso. Não, continua, tenta. Por que não? E se não funcionar, e se for outra coisa, não tem problema também. Você pode mudar, você pode fazer outra coisa, tá tudo bem. Calcula a rota. Você recalcula, você não precisa estar taxado na pedra ali que eu só faço isso. Não, nós somos seres humanos, estamos em completa reforma, né? Eu diria. Isso. E acho que a série fala, um dos pilares pra mim, pelo menos da série, é isso, que não há fundo do poço pra Deus, né? E a gente vê isso com vários personagens. Paulo, Rod. Parecia que iam matar o Paulo, né? Ou que ia acontecer, que não tinha volta pra Rod, e sempre há uma esperança. Às vezes a gente encontra o caminho, se desvia do caminho, promete que não vai, faz de novo. Não tem idade, não tem tempo pra voltar pro eixo, sabe? E a gente acha que o caminho é muito... Fez certo, fez errado, voltou pro zero. Eu acho que é esse degrauzinho, né? Por mais que você cometa um equívoco, comecei aqui. Eu não vou voltar para onde eu estava. Eu abaixo um pouquinho, mas você já tem a experiência para avançar com mais força, né? Exato.
Eu gosto muito de uma coisa que eu aprendi, que assim, Deus não tem medo do que tá passando na nossa cabeça, sabe? Sabe, não é uma questão pra ele. É pra gente, né? É. E se a palavra erro não existisse também, né? O que seria isso? Por exemplo, às vezes você começou aqui e seu destino é em outro lugar. Não foi erro. Tira essa palavra, não existe a palavra erro. Foi caminhos, tentativas, né? A gente parece que o erro dá muito peso, assim, né? Ele não tem esse problema. Então, assim, cara, a gente pode falar com ele. A gente pode falar, meu Deus, recalcula minha rota. Né? Eu acho que esse caminho aqui não é o que estava desenhado para mim. E foi até uma coisa legal que você falou, né? Que você fica pensando, será que era mesmo esse destino dessa pessoa? Será que era mesmo isso para ela estar fazendo? E a Bíblia fala sobre isso em Salmo 139, 16. Eu amo esse texto que diz assim: os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, assim, Deus já nos viu embrião, ainda informes, ainda... Enfim, a gente nem existia e ele já tinha escrito todos os nossos dias antes de qualquer deles existir. E uma outra coisa que eu gosto, porque a Bíblia ela dá várias continuações, assim, várias continuidades, né? E aí eu vou para Jeremias 29, 11, que diz assim, o que será que Deus escreveu no nosso livro, a nosso respeito? O que será que está escrito lá? Podia vir de brinde já, né? Podia vir, manual. mas tem. Tem uma palhinha aqui em Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aí continua aqui, então eles clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Sim. Então, assim, os planos que Deus tem a nosso respeito são planos de fazê-los prosperar, não causar dano, dar-lhes esperança e um futuro. Que legal. É isso que está escrito no livro a nosso respeito. Já tá dito. Coisas boas. Um caminho bom, um caminho de paz, um caminho de shalom. Exatamente. Débora tá poliglota. Gostei, né? Um pouquinho de hebraico. Caramba. Uma palavra. Legal. Só sabe umas, né? Fala mais. Não, deixa. Várias línguas, né? Mas é muito legal a gente tá, enfim, estamos desenvolvendo, né, esse nosso papo aqui, né? Eu queria dar um passo agora para entender do Caio, assim. Primeiro que eu já percebi que o Caio não é do Rio, né? Geralmente quando o carioca vem aqui, ele já dá aquela puxada que a gente já fala... Mesmo. Já é... Então já deu pra ver que você não é daqui. Mas eu te pergunto, como que você veio parar aqui? Ixi. Conta a sua história. Minha história. Eu não vou falar minha idade ou posso falar minha idade? Tenho 32 anos. Tenho 32 anos. Olha, jovem. Eu comecei teatro aos 16 anos. Eu nasci em São Paulo, capital, mas eu morei a vida inteira no interior, em Sorocaba. Na Melhor verdade, cidade do Brasil, hein? hã? A melhor cidade do Brasil pra se viver. Sim, né? É o prefeito mais visto no mundo, eu acho. É verdade. De lá. E, na verdade, de São Paulo, saí para Araçoiaba, que é uma cidade que... Caramba. 20 mil habitantes. Fiquei até os 10, depois para Sorocaba, mas minha família inteira sempre da capital. Comecei teatro aos 16 anos. No meio do caminho, eu comecei teatro, fazer teatro aos sábados. Paralelo a isso, eu comecei... A mãe de um amigo meu, chamado Felipe, ela tinha uma instituição de caridade, ela queria fazer um desfile beneficente. Me chamou para fazer parte. Então, enquanto eu fazia teatro aos sábados, aconteceu esse desfile e ela chamou uma agência para organizar esse desfile, para ensinar a gente como desfilava e tal. A agência acabou gostando de mim, me chamou para trabalhar como modelo, fiz alguns trabalhos. E essa mesma agência, chamada Oficina 4, do Nando, foi uma agência muito importante no começo da minha carreira, me levou para uma outra agência em São Paulo. Me apresentou lá. Também comecei a fazer publicidade por lá. E lá tinha um curso de interpretação para TV. Então eu fazia teatro aos sábados e ia para São Paulo para fazer esses cursos de interpretação. Devo 1000% aos meus pais, porque meu pai que me levava, ficava me esperando horas e horas, me levou não sei quantos milhões de testes não passados. Alguns eu passei. E guarda essa informação. Acho que o curso durou um mês de interpretação para TV. Nunca tinha feito nada de câmera assim.
O professor chamava Rafael Raposo. O curso durou um mês, acabou. E eu também parei de fazer teatro, porque eu estudava de manhã, fazia teatro aos sábados. Na época eu comecei a trabalhar. Então eu mudei a escola para de noite, esqueci teatro, parei com a agência também. Mas conheci esse professor lá. Fui estudar para o vestibular, então eu trabalhava de manhã, fazia Senai à tarde, não sei porquê. E à noite eu estudava. E fui fazer administração na PUC, igual o Murilo. O Murilo também se formou em administração na PUC, e eu também fui fazer o Célia Helena depois, que ele também fez. Que legal. E do lado da PUC em São Paulo tem um anexo ali, que é o Tuca, um teatro muito importante lá, paulista. Eu comecei a faltar em muita aula, meus pais vão descobrir agora, para assistir peça de teatro. E as peças tinham um valor específico lá, mas para quem era aluno era R$10 qualquer peça. Então comecei a ver teatro fazendo a faculdade de administração, isso dos caminhos, né? Eu olhando no momento, talvez hoje, por que eu fui fazer administração? Mas eu me formei muito como artista na PUC. Era uma faculdade tinha muito essa veia. Toda terça-feira tinha encontro de poesia com rap, quarta era samba. Todo mundo era muito artista, assim. Então, fui fazendo administração, trabalhei 4 anos no mercado administrativo, empresa. E isso me ajuda muito, eu acho, em postura, entender sobre hierarquia, não ser um espírito... Que a gente tem que ser um espírito livre dentro de cena, mas fora, chegar no horário, chegar cedo quando puder, respeitar a direção, respeitar o figurinista, o sonoplasta, todos. Durante esse período que eu estava trabalhando, comecei a ficar muito agoniado, por não estar fazendo o que eu quero. Começou a bater a vontade de novo de ser ator. Tranquei a faculdade no meio. Eram 4 anos e meio, eu fiz só 4 anos, faltava só meio para terminar, mas eu senti que era aquele momento. Todo mundo, cara, falta 6 meses, meu pai, filho, termina e tal. Sempre me apoiaram, mas falta pouco. Eu senti que era um chamado, eu tinha que ir naquele momento. Depois eu acabei voltando para terminar, que faltava pouco. Mas entrei na escola de teatro, no Célia Helena. E desde então, passou dos 16, 18, 19, 20 e tantos anos, eu fiquei um tempão sem fazer teatro. Esse professor que eu fiz o curso lá, Rafael Raposo, lá atrás, ele me mandou mensagem, acho que no Facebook, ele falou, cara, você ainda faz teatro? E eu tinha acabado de voltar a fazer. Eu falei, faço. Na cabeça dele eu tava fazendo sem parar, né? Canta? Não. Dança? Não. Então faz uma aulinha de canto, uma de dança que eu vou te mandar para um teste. Então minha primeira peça profissional foi indicação desse professor. E a partir desse momento, logo depois, acho, dessa peça, eu já passei em Gênesis, se eu não me engano. Então minha primeira vinda pro Rio foi através de vocês. Que legal. Que legal. Então, desde os meus 26, se eu não me engano, eu faço trabalhos aqui, séries, e fico nesse eixo. A vida do ator gera muito entre esse eixo Rio-São Paulo, né? Exato. Então foi mais por isso que eu vim parar aqui. Com 26 anos, então, foi quando você fez Gênesis, é isso? 26? Cara, 26 anos eu entrei no teatro, no Célia Helena. Eu não vou lembrar exatamente, eu sou meio ruim com números assim. Mas por aí, 26, 28, Caramba, 29, não pouco, lembro. 30, cara, não lembro. Foi agora. Semana passada. Mas foi isso. Vim fazer Gênesis, aí voltei para São Paulo, aí fiz outras coisas lá. Vim fazer Reis. Eu acho muito curioso você falar isso, porque todo mundo que passa por aqui, que a gente pergunta um pouquinho, né? Vamos entender de onde você veio, o que aconteceu, né? Dificilmente você vê alguém que fala assim com muita convicção, né? Cara, eu queria muito ser ator. Eu já nasci querendo, as coisas encaixaram. Eu vejo que todo mundo quer essa coisa da rota mesmo, sabe? Isso. Vai descobrindo, Vai né? descobrindo, né? No meio do... Então, assim, fique em paz se você não decidiu ainda o que vai fazer. Tô com 20 anos, meu Deus, tô com um problemão. Cara, tá se ajustando, é o tempo, sabe? É o tempo. E cada um tem um tempo também, enfim. Mas é legal que nunca, assim, a maioria, né, Débora? Não fala assim, não, tô convicto, deu muito certo, eu vim... Geralmente as coisas vão acontecendo, aí você vê que um cara que ele falou, fez o curso de um mês, foi o cara que linkou ele a um trabalho, né? E um outro, por exemplo, eu fiz uma peça recentemente do Don Quixote. Antes de eu decidir se eu ia estudar no Célia Helena, lá em São Paulo, eu fiz um curso na Cal, aqui no Rio de Janeiro. Curso livre de 3 semanas. E aí, através de um amigo da PUC, ele falou, cara, eu vou mudar pro Rio, vem ficar na minha casa. Isso antes de eu começar a me formar lá. Então vim pra cá pra ver como é que era. Fiquei 2 semanas na casa dele, eram 3 de curso. Ele falou, cara, vou ter que sair da minha casa por XYZ, Rafael é o nome dele, me ajudou muito. Mas eu vou te deixar, teoricamente eu ficaria sem lugar, né? Mas eu vou te deixar na casa da minha amiga, Simone. A última semana eu fiquei na casa dessa Simone, fiz amizade com ela, minha amiga até hoje. Decidi não fazer cal, porque ia ter que pagar moradia aqui, São Paulo eu já morava. Fiz Célia Helena. Me formei, fiz Gênesis, fiz Reis. Passou também 5 anos, essa Simone, Caio,
tô produzindo uma peça aqui, Don Quixote, posso te mandar pro teste? Então, assim, na nossa área é muito... Que coisa fantástica. Aleatório as coisas. Não é uma carreira... Muita gente pergunta, como é que faz para chegar lá? Não dá para explicar. Você tem que estudar muito, eu acho que sim, eu sempre indico para estudar, para estar preparado, para caso apareça uma oportunidade, você tá pronto. Nem sempre você vai se sentir 100% pronto, mas confiante pelo menos, né? E o pessoal tem uma ideia, né? Uma ideia errada, né? De que o ator, né? O cara tá na TV, né? Fez um projeto, o cara tá rico, o cara já resolveu a vida dele. E é uma carreira, enfim, comum como qualquer um outro de relação, de trabalho e tal. E de construção mesmo, né? De jornada e tal. Mas é muito legal esses caminhos, como eles se cruzam, né? Como essas rotas vão se cruzando. Isso, e é muito interessante isso. Eu vejo vocês falando nas outras entrevistas sobre construção. Não só a construção da carreira, mas o ator, tudo que eu fizer vai me servir como ator. Se eu trabalhar como um garçom, muito ator faz isso, eu tô tendo contato com várias pessoas, entendendo. Se eu tivesse olhar atento para ver como é que você pegou o copo agora para beber água, porque você senta de tal forma. Eu não tinha a mínima ideia que queria ser ator até os 16. Mas até então eu sempre gostei de imitar as pessoas que a gente estava conversando na escola. Tinha um amigo que eu ficava no telefone imitando um outro amigo. Então, assim, isso foi me formando como ator também. Essas vivências na PUC, quando eu trabalhei no mercado administrativo, tudo isso são vivências, muitas angústias que eu segurei porque eu não queria estar nesse mercado. É o que eu uso às vezes hoje na minha atuação, entende? Legal. Então tudo é construção. Eu tô agora construindo alguma coisa que eu vou saber depois o que, né? Sim, é verdade. Isso é muito legal. É o brilho da vida, né? São essas construções, exatamente. Você tá... Cara, eu queria aproveitar e falar sobre isso, porque eu lembro de um vídeo seu que vazou um tempo atrás, se é que vazou, né, cara? Vazado. Eu falei, cara, ele tava fazendo umas imitações ali e tal, né? Eu me diverti vendo aquilo, daqui a pouco o negócio tomou uma proporção que eu vi que a galera começou a falar e compartilhar e tal, aqueles fã-clubes ali das séries e tal. Eu falei, cara, você tem uma veia interessante aí pro humor, hein, cara? Que legal, hein? Sim, e engraçado que a gente tava conversando também que todo mundo levou muito na boa, né? E virava uma piada de tipo, já tá no horário do almoço, vamos almoçar? Aí o outro falava, jamais. O jamais era um cacuete, assim, que todo mundo usava, sabe? Não, isso é legal, um talento diferente, né? Que a gente não... enfim, não costuma, né? Eu falei pra vocês, quando eu te vi aqui, eu falei, cara, eu não te coloco nessa caixinha quando eu te olho assim, te vejo, sabe? Mas tá vendo como não dá pra julgar tudo pela aparência, né? Não imaginava. E é também um alívio pra gente, como as cenas são pesadas, a gente sempre brinca muito nos bastidores. Depende da cena, né? Tem cena que eu gosto muito de ficar isolado ali com... Todo mundo me conhece pelo cara do fone. Tô sempre de um canto com fone. Mas tirando esse momento pré-cena, assim, eu gosto muito de brincar para aliviar um pouco a tensão também, né? Isso que você falou do fone, da música, como que isso influencia, assim, na sua hora de entrar em cena? Isso faz parte ali da sua rotina para se preparar? 100%. Para mim é isso. A música é o acesso mais rápido ao coração, como a gente estava conversando. E o set é o ambiente zero propício para a gente atuar. Cheio de cabo aqui, tem 3 câmeras, uma aqui, outra ali. Tem iluminação que você tem que prestar atenção, tem gente passando, tem as direções que o diretor está te dando. Tem as nossas próprias questões pessoais. Então acho que a música... sabe, se abafa. Aqueles filmes que tá um barulho e o cara põe o fone e abafa. Então eu acho que é uma forma de me conectar com a situação da cena e para eu também me proteger de todo o entorno que está acontecendo. Às vezes eu faço, normalmente a gente ensaia a cena e depois arruma toda a câmera e faz de novo valendo. Tiro, ensaio, volto, faço um outro take, agora vai arrumar para fazer o close, põe de novo. É um conecta, desconecta, porque para mim é meu combustível, assim, sabe? Eu tento fazer uma playlist das cenas com a Gabriela, então uma playlist mais romântica, playlist para cenas com o Paulo, com a minha mãe, sobre o Espírito Santo. Então, para mim é um grande... Não é mais segredo, mas é uma coisa que eu uso, assim, para me ajudar a me conectar. Muito legal. Que legal. Eu queria ter uma pergunta que eu passei a fazer agora, né? Que a gente falou da questão da declaração, da importância de falar e de colocar aquilo que a gente espera, que a gente acredita, né? Queria saber de você, né? Agora, no auge dos seus 32 anos, vamos pensar daqui a 10 anos, assim, cara, o que você declararia hoje, que é onde você quer chegar, o que você almeja, o que você vê. Você fala, cara, daqui a 10 anos eu espero estar ali, quero fazer isso, quero fazer aquilo.
que é isso? Vai que daqui a 10 anos eu te mande esse vídeo, você vai saber que você falou isso 10 anos antes e que de fato isso se cumpriu. Por que não? Eu vou ser bem honesto, assim, o que eu quero realmente eu não vou abrir, assim. Tá certo. Mas eu sei exatamente o que é. Isso aí. Mas o que eu sempre peço todos os dias é para que eu consiga ser espontâneo em tudo que eu fizer. Porque eu sinto que às vezes por conta do medo ou da ansiedade a gente vai mais ou menos, vai 50%, vai 70%. E que eu faça as coisas sem medo. Porque o medo é um grande fator que a gente pode usar como impulso também. Por exemplo, você recebe um papel para estudar, o medo é absurdo. Você fala, como é que eu vou fazer isso? Então o medo às vezes ele te impulsiona a estudar tanto para não ter esse medo. Mas muitas vezes o medo do que vão pensar, o medo às vezes de um familiar. Nossa, o que minha mãe vai pensar se eu falar que quero ser ator, eu sou engenheiro? Então eu peço que nos próximos 10 anos eu consiga ser plenamente quem eu devo ser, aquele papo que a gente estava tendo, com a máxima convicção, máxima presença, porque eu acho que muita coisa hoje em dia, né? Telefone ou distrações roubam a nossa presença. Então, para eu conseguir chegar onde eu quero, que é trabalhar bastante, em várias áreas, é manter essa presença, essa verdade dentro de mim, principalmente essa espontaneidade com coragem. Que eu acho que falta um pouco, a gente está com muito medo. Muito medo. Então, se a gente tiver uma fé, a gente consegue seguir esses 10 anos com coragem, com estudo, porque eu acho que tem isso também de... Quando você começa a entender um pouco mais as coisas, é muito fácil você se acomodar. E eu tô num projeto agora que tem atores e atrizes de dobro da minha idade e ainda estão fazendo cursos, assim. Entre um projeto e outro vão se aprimorar, se refinar. Eu acho que pro ator isso é primordial, tá sempre se refinando. Nesses 10 anos, não parar de tentar entender o ser humano, assim. Que é a nossa matéria-prima, né, para a interpretação. Cara, que legal. Eu queria te dizer que, enfim, seus sonhos se realizem, obviamente, porque eu acredito que Deus tem um plano maior, assim, a gente vê que você é um ator diferente, tá? A gente Esquisito. não tem como... Bem estranho, imitando as pessoas. Aí. Você tem Cada pessoa tem o seu quê, né? Mas a gente percebe que, assim, você é um cara... tem profundidade, tá? Você é um cara que a gente percebe que tem profundidade, não é por acaso. A gente percebe no seu falar, no pouco que a gente pôde conversar aqui, né? Do que a gente falou. E eu acredito muito que tem pessoas que são separadas mesmo, são escolhidas, né? E no teu quanto ao act, né? A gente viu a série, então, assim, a gente via que você era diferente. Sim. Quando aparecia ali, a gente não sabe explicar o que é, a gente não consegue enxergar isso de maneira muito clara, mas a gente vê, sabe? Então, assim, a gente vê que tem uma coisa diferente e a gente entende que isso é um dom. Nada disso é porque somos super estudiosos, super podemos, a gente faz podcast hoje, parece até que a gente sabe fazer, mas a gente não sabe, assim... Graças a Deus ele deu um dom pra gente que a gente consegue hoje falar e não tem mais vergonha de falar. E a gente conseguiu eliminar o que você falou, o medo, né? O medo é a única coisa que bloqueia o ser humano, é o medo, né? E esse é o lugar que as pessoas devem sair hoje, sabe? Mas eu vejo que você tem esse... É diferente a maneira que você faz, é diferente. A gente consegue perceber e isso é um dom. Então, assim, saiba que não é por acaso que você fez lá administração e que por acaso você parou numa tela de uma série que hoje tá no Brasil, na América Latina, que tá nos Estados Unidos e que as pessoas estão te vendo. Sem você saber, tem gente te assistindo lá agora em algum fuso horário diferente. E isso tem, de fato, ajudado pessoas, tem transformado vidas. Então, cara, você recebeu um dom, recebeu um talento que é seu e que tá aí pra você usar, cara. Que você vai usar e que eu tenho certeza que você vai ser muito usado nesses 10 anos aí. A gente vai voltar aqui amanhã pra falar de alguma série. Vai que a gente fala de Lucas, né? A série. Vai que você aparece lá de novo. Por que não, né? Eu queria até ler rapidinho um texto que eu tinha separado, que fala sobre Lucas, né? E tem a ver com o que o Alan falou, de ser único, de ser diferente. E diz assim: Lucas é o mais vigoroso defensor dos excluídos, sendo ele mesmo um estrangeiro, o único gentil no elenco judaico dos escritores do Novo Testamento. Temos a prova de que Jesus promove a inclusão dos que eram tratados como estranhos pelos estabelecimentos religiosos da época. Mulheres, trabalhadores simples, pessoas de raças diferentes, os pobres. Ele não aprova a religião em formato de clube. Ao ler o relato de Lucas, nós, que nos encontrávamos do lado de fora em busca de vida, sem nenhuma esperança de conseguir entrar, quem já não se sentiu assim, deparamos com as portas escancaradas. Fomos achados e acolhidos por Deus em Jesus. Eu achei lindo esse texto e eu achei lindo essa definição de Lucas, né? Que ele era um defensor dos excluídos,
que ele era diferente, o único gentil entre os judeus. Então, é isso. A gente não sabe por quê, mas Deus separa o diferente. Deus olha o diferente. Nossa, lindo isso. E pesquisei bastante, né? Tem livros que falam sobre Lucas também. E é o que eu estava comentando de o que eu tirei de Caio, a ansiedade, o medo para poder fazer, tentar trazer uma calma que eu não tinha. E o que eu tentei colocar isso de olhar, é como se ele tivesse uma empatia absurda pelas pessoas, né? De eu olhar uma pessoa que está sofrendo, que está com uma dor ali, e ele vai sentir a dor da pessoa, dependente de se é um escravo, se é... Tem uma cena que a gente está no navio e eu começo a olhar assim pro escravo, né? E o Silas fala, o que aconteceu? Tá tudo bem? Na minha cabeça, eu estava sentindo exatamente o que o escravo estava sentindo, sabe? E isso às vezes me atrapalhou na vida, assim, eu tive sempre essa sensação de, se alguém me contar alguma coisa, eu sinto exatamente o que a pessoa está sentindo. Sempre falava assim na minha família, não conta pro Caio, hein, que tal pessoa tá doente, senão vai ficar com dor no rim, não sei quem tá com dor no estômago, não fala pro Caio, hein. Porque alguma coisa, e isso foi uma coisa que eu emprestei pro Lucas, talvez uma sensibilidade com os outros, assim. É lindo isso que você falou, assim. A gente usa, que eu sempre achei que fosse um defeito pra mim, que isso me deixava mal, né? Eu escutava uma história triste ou alguma coisa, eu sempre ficava mal. Eu falava, caramba, tô sempre mal. Nesse sentido, quando eu via histórias ruins, né? Mas aí você consegue transformar isso em arte, aí fica melhor, né? Tá certo. É verdade. Cara, obrigado por ter vindo. Eu queria te reafirmar isso. É um dom, não por acaso você fez Lucas, como ela falou aqui. De alguma forma vai se conectar com você em algum momento da tua vida, vai fazer muito sentido. E você vai lembrar disso um dia, que então foi por isso que eu fiz aquele personagem naquela época, porque isso diz muito sobre quem você é. E isso é uma coisa que tá contigo. Eu também não sei explicar, não sei falar, mas eu creio num plano maior e é um dom que você tem. Continua nesse caminho que você tem uma longa estrada, né? Assim que eu vou declarar isso, você tem uma longa estrada pela frente. É isso. Espero te ver em breve. Obrigado. É isso. Agradeço vocês pelo convite e já falei isso no começo, não sei se estava gravando, mas vocês combinam muito. É um podcast muito tranquilo, vocês conseguem abraçar a gente de uma forma tranquila, o tom de voz de cada um é perfeito. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo também. Obrigada. E pelo convite de novo. Obrigado, meu amigo. Legal, né? Nada. Gostamos. Pessoal, obrigado por estarem conosco, viu? A gente agradece a companhia de vocês. E tá cumprida aqui a missão, né? A dona... Eu não posso falar. Vai lá. Cumprimos, hein? Segue. Agora tá entregue. Fizemos a nossa parte, não é isso? Vim aqui só pra você, minha querida. Obrigado, gente. Até a próxima, viu? Tchau. Tchau.